Muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja conosco hoje e sempre. E, como o Anderson mesmo falou, hoje o tema é bem difícil. Desapegar. Quem aqui é apegado a alguma coisa ou alguém? Levanta a mão. Quase 100%. Realmente, a gente é muito apegado a coisas e a pessoas. E, para a gente começar esse tema, eu vou começar com um exercício. Eu vou pedir para vocês pensarem nas 3 coisas mais importantes da vida de vocês. Eu coloquei alguns exemplos aqui no slide, né? Trabalho, família, fé, conhecimento, marido, esposa, namorado, enfim. Vou dar um tempinho para vocês pensarem em 3 coisas. Só 3, hein? Eu sei que também é difícil escolher só 3 coisas, mas vamos lá, vamos pensar rapidinho. Difícil, hein? E aí, pensaram? Podemos continuar o exercício? Então, vamos lá. Agora, eu quero que vocês imaginem que essas coisas que vocês escolheram como as mais importantes da vida de vocês sejam balões de ar que a gente esteja aqui segurando apenas por aquela linha, né, que segura o balão. Então, estamos aqui com os balões das coisas mais importantes da nossa vida. E aí, para começar, eu vou pedir que vocês peguem um desses balões e soltem. E aí? Conseguem? Fiquem só com 2. Pensaram? Escolheram? Então, vamos continuar. Agora, eu quero que vocês soltem mais um balão e fiquem segurando a coisa mais importante da vida de vocês. Vamos lá, solta mais um. E fica aqui, ó, segurando aquilo que é mais importante para vocês. Aí vocês vão falar, meu Deus, você não vai pedir para a gente soltar isso também, né? Não dá, é a coisa mais importante da minha vida, eu não posso. Mas eu vou pedir. Só que eu vou pedir com a condição de que você solte esse balão se ele for alguma coisa material, algum lugar, por exemplo, emprego, não sei, ou uma pessoa. Ai, Ana, muito difícil, eu não consigo soltar esse balão, é a coisa mais importante da minha vida. Como é que eu vou soltar? E agora, o que eu faço? E aí eu falo para vocês, confie em Deus e solte o último balão, entregando para o universo e guardando apenas no seu coração. Vamos soltar? Quem aí ainda ficou com algum balão? 1, 2 pessoas só? 3, 4. Como é difícil desapegar. Como nós somos apegados às coisas, às pessoas, a lugares. E por que é tão difícil a gente se desapegar? E por que é importante a gente desapegar? Bom, lá no livro Prazeres da Alma, já diz: a mente apegada a fatos, acontecimentos e pessoas é incapaz de perceber a sua essência. Aquele que está agarrado ao ego está vazio do sagrado. E aquele que se liberta do ego descobre que sempre esteve repleto do sagrado. Ou seja, quanto mais nós estivermos apegados às coisas materiais, às pessoas que estão conosco nessa encarnação, mais longe a gente está da nossa evolução. Porque uma coisa, a gente está aqui querendo cravar os nossos pés neste lugar. Mas a gente se esqueceu que isso aqui é apenas um capítulo de um livro de uma existência inteira. Mas, Ana, o amor não tem a ver com apego? Não é uma consequência do amor? Eu falo, nossa, eu amo tanto uma pessoa, eu não tenho que ser apegada a ela? E eu vou te dizer que não. Que a gente não pode interpretar o apego
como amor. Por quê? Eles estão em linhas muito longe, bem distantes. O amor, ele enaltece. Já o apego, humilha. O amor acalma. O apego aflige. O amor espera. O apego impõe. O amor liberta. O apego oprime. O amor edifica. Já o apego rebaixa. O amor convive, mas o apego controla. Viram como é bem distinto? A gente, na nossa evolução, tem que entender que podemos amar, sim, muito as coisas, as pessoas, porém, sem ter o apego. Existem muitos casos de que a pessoa ama muito, né, alguma coisa ou alguém, mas ela não tem esse apego, né, todo, como a gente viu aqui, essa diferença. Como também existem muitas pessoas apegadas que elas não amam. Elas confundem as duas coisas. Mas a gente sempre tem que ter em mente que uma coisa é bem diferente da outra. E o André Luiz, ele vem dizer, lá no livro Vivendo o Evangelho, que o Evangelho é a escola do amor. E se você tem a intenção de seguir Jesus, é melhor que abandone o apego e aprenda a amar. Jesus é o nosso maior exemplo de total desapego. Ele não teve apego nem ao próprio corpo físico, porque ele deu a sua vida por nós. Então, ele veio aqui à Terra, ele não tinha apego material nenhum, vivia humildemente, e em algumas passagens ele fala dessa questão do desapego até em relação à família, que não quer dizer que não amamos a nossa família, pelo contrário, mas a gente não tem esse apego, que é tão distinto do amor. Mas o que é o apego? O apego está relacionado a gente se agarrar a algo. Então, a gente estava ali com os balões tenso até. Meu Deus, eu não posso soltar isso. Eu não posso soltar as coisas mais importantes para mim. Só que agarrar algo é um ato superficial e não existencial. Lembrando que a gente está aqui de passagem e a gente sempre esquece disso. E quer ter tudo para a gente, quer ter todo mundo à nossa volta, esquecendo que a gente está aqui apenas de passagem. E, como vimos, né, todos nós somos apegados a algo ou a alguém. E nós sofremos muito quando a gente tem que abrir mão. Principalmente quando a gente perde um ente querido, a gente não compreende. E com esse apego vem a dor. Vem a dor de não conseguir, né, que esses laços sejam desfeitos. Mas se o amor imperar, né, nesses relacionamentos, o relacionamento ele é mais tranquilo, né, porque o amor é que vai comandá-lo. E o apego ele vem limitar os nossos verdadeiros desejos. Às vezes a gente está tão focado ali em alguma coisa que a gente se esquece do que a gente verdadeiramente quer. A gente só está ali apegado a alguma coisa ou a alguém e esquece realmente dos nossos maiores desejos. E quando nós estamos apegados, nós somos mesquinhos, nós somos egoístas e nós não estamos seguindo o fluxo da natureza. Se a gente observar a natureza, ela é totalmente desapegada. Vamos pensar no rio. O rio está lá no seu fluxo, na sua correnteza. Ele não para simplesmente e fica assim, nossa, eu vou parar nesse lugar porque é legal. Não, ele continua seguindo o fluxo dele. Como a gente pode observar também nos animais. Vamos pegar, por exemplo, uma mamãe de um passarinho. Ela dá todo o suporte, alimenta, protege, dá tudo o que ele precisa naquele momento que ele está ali indefeso. Porém, quando chega o momento que ele tem que voar, ela é a primeira a que quer, né, que ele alce voo. Então, a gente também tem que trazer isso para os nossos relacionamentos. E quais são os tipos de apego? A gente tem aí os 4 principais, né, que é o apego à matéria, o apego às pessoas, o apego aos vícios e o apego às ideias. Vamos começar pelo apego à matéria, que é o mais fácil da gente detectar, né? E
E a gente pode distingui-lo ali quando uma pessoa tem muita dificuldade em compartilhar os bens materiais, em se desfazer daquilo que não é mais necessário. A gente vê muitas pessoas que são acumuladoras de coisas, então tem ali o armário abarrotado de roupas, e a gente fala, poxa, por que você não doa algumas coisas, né? Você não usa? Não, eu vou precisar um dia, não é assim? Não, deixa aí, um dia eu vou usar, e fica aquilo lá. Aí é bolsa, sapato, vários carros, casas, enfim. E a pessoa não consegue se desapegar daquilo, não consegue compartilhar com as pessoas que estejam precisando mais do que elas, né? E o apego, ele tem origem, sim, no nosso instinto primário de sobrevivência. Então, a gente vem com esse instinto, né, da gente querer o máximo de coisas para a nossa sobrevivência. Então, eu vou estocar aqui o máximo de coisas para eu viver bem, para eu sobreviver. Mas, gente, século XXI, né? A gente sabe que não precisa ficar estocando essas coisas assim, não, né? Pelo contrário, a gente tem que ajudar o nosso próximo com tudo que a gente pode e não ficar ali querendo controlar tudo para a gente. E também depende muito da criação da pessoa. Às vezes a gente olha, né, desde criança, que a pessoa já tem aquilo de gostar de dividir os brinquedos, gostar de compartilhar os momentos com os amigos, e isso vem muito da criação da pessoa. E também tem aquelas crianças de tipo, não, é meu, não vou dividir, é meu, você fica aí com o seu e eu fico com o meu. Então a gente também tem que ter cuidado, né, na criação das nossas crianças, para a gente também ensinar isso desde cedo, a compartilhar, a gente conseguir doar aquilo que a gente não está usando mais. É muito importante a gente cultivar esse hábito já desde criança. O apego às pessoas, que eu acredito que seja o mais difícil e o que a gente, né, tem mais. E ele está ali ligado aos sentimentos físicos, aos sentimentos, aos desejos de prazer e, às vezes, de uma felicidade ilusória. A pessoa quer ter controle, ela quer ter posse da pessoa. E, infelizmente, esse tipo de apego ele vai trazer muitos prejuízos. Então, infelizmente, a gente vê vários casos de homicídio, que a pessoa não consegue aceitar um término de um relacionamento, por exemplo, e acaba cometendo assassinato, às vezes até suicídio, por não aceitar essa situação. Então, realmente é uma situação muito difícil para a gente, mas que a gente tem que ir trabalhando dia após dia em qualquer relação, seja ela numa relação amorosa, de amizade, ou até mesmo dentro da família, com um ente querido. A gente tem que entender que todo mundo que está à nossa volta, né, durante essa nossa passagem, está aqui, mas depois, né, a gente se reencontra, mas não é, o nosso laço maior, né? A gente tem que entender que tem a vida espiritual e que a gente está aqui somente de passagem. Estamos sendo instrumentos, as pessoas que estão à nossa volta servem também de instrumento para a gente, mas a gente tem que entender que é um ciclo, né? O apego aos vícios, ele está ali relacionado com a insatisfação consigo mesmo, com a baixa autoestima, a crença ilusória na incapacidade de você realizar algo, de conquistar algo no mundo. Então, a pessoa que está ali descontente com a sua vida acaba se apegando aos vícios como uma fuga da sua realidade. E é importante que a gente perceba isso, tanto em nós, quanto também naqueles que convivem com a gente, para a gente poder ajudar da maneira que a gente puder, né? Porque realmente o vício ele vai trazer muitos prejuízos para essa pessoa, para os familiares, para os amigos. Então a gente tem que estar atento a isso o tempo todo. E os vícios que eu falo aqui não é somente drogas e bebidas, às vezes falar mal dos outros, às vezes compulsão alimentar. Então são várias coisas que vão prejudicando a nossa vida. E também, por último, o apego às ideias. Quem conhece o tipo de pessoa assim? Eu nasci assim, eu cresci assim e Gabriela, né? Meio que isso. As ideias dessa pessoa são mais importantes do que a dos outros, porque ela foi criada com essa crença, enfim, e ela não aceita de jeito nenhum a opinião dos outros. Quem conhece alguém assim?
É difícil, né? Essa pessoa, ela está muito apegada às ideias dela, aos conceitos, tudo aquilo que ela teve de criação, né, que ela foi criando ao longo da vida, ela aceita como uma verdade absoluta. E você não pode mudar isso de jeito nenhum, porque senão você perde amizade, você perde relacionamentos, perde tudo. Então, também é um apego muito difícil das pessoas se desvencilharem, né? E como nós podemos desapegar? Pergunta difícil, hein? Vamos lá. Desapegar é preservar a alma livre das coisas exteriores, libertando-se das imperfeições e do ódio. O meio mais eficaz da gente combater o predomínio da natureza corpórea é praticar a abnegação e o desprendimento de si mesmo. Então, a gente tem que entender que tudo isso é passageiro, inclusive o nosso corpo. O nosso corpo de matéria é emprestado para a gente. Quando a gente desencarnar, a gente vai ter que ir lá devolver ele no cabidinho. Então, a gente também tem que cuidar, mas também com esse desprendimento. Quando a gente se propõe ao desapego, não quer dizer que a gente vai se abdicar do mundo. Ah, não, vou me isolar, não vou querer mais comprar nada, não vou querer conviver com ninguém. Não é isso. A gente também não pode viver os extremos, né? A gente tem que entender que a nossa existência, a nossa existência terrena, é transitória. Então, como eu falei, isso é apenas um capítulo de um livro muito extenso. Então, a gente tem que entender que são ciclos que a gente tem que passar com começo, meio e fim. E que o que é realmente imortal e verdadeiro é o nosso espírito, que vai viver para sempre. E quando a gente desconhece ou acaba abdicando dessa verdade, muitos acabam comprometendo a saúde, a família, os amigos e a própria felicidade, em busca dessas conquistas que são temporárias. Então, se a gente tem a certeza de que tudo isso é passageiro, a gente não vai se apegar a algo que a gente sabe que depois vai acabar. A felicidade, ela consiste em se desapegar das coisas, das pessoas, das situações e sentimentos, e permitir que uma nova etapa inicie, assegurando-nos de não ficarmos magoados e nem deixarmos mágoas nos outros. Isso é muito importante também. Às vezes a gente está sofrendo tanto porque, por exemplo, a gente perdeu o emprego, mas a gente tem que entender que aquele ciclo ele terminou. E outro ciclo vai começar, e melhor ainda, a gente sempre tem que ter essa fé nessa melhora, nessa evolução. Então, a nossa fé é baseada nisso, de saber que esses ciclos vão continuar, né? E o Allan Kardec ele afirma que o egoísmo ele é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, caso queira assegurar a sua felicidade, tanto neste mundo quanto no futuro. Então, a gente tem que entender que a gente não tem que ter 1001 bolsas no armário, 1001 sapatos, nem nada do tipo. Estou falando isso porque eu sou mulher, tá? Então, a gente, né, tem uma tendência um pouco, né, de querer guardar mais coisas. Mas sim de compartilhar com aquele nosso irmão que está precisando mais disso. É sempre trabalhar a caridade, porque são os nossos atos, é o bem que a gente faz para o nosso próximo que a gente vai levar. E é isso que vai trazer a nossa verdadeira felicidade, tanto nesse mundo quanto na nossa vida espiritual. E aí o Paulo de Tarso, maravilhoso, ele traz uma frase que a gente tem que levar para a nossa vida. Viver como possuindo tudo, nada tendo, com todos e sem ninguém. Forte essa frase, hein? Mas ele sabia o que ele estava falando. E a pergunta que eu deixo para vocês: o que eu preciso abrir mão e o que eu preciso deixar livre para evoluir? Eu agradeço a atenção de todos, uma excelente noite, que a paz do Mestre esteja com todos nós.